Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora a live Novo Dia. Todo novo dia é uma nova chance de vencer. Todo novo dia é uma nova chance de aprender e acertar. E hoje está começando um novo dia. Estou muito feliz de ver você aqui comigo. Quero saber qual é a sua cidade. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo a live de hoje. A Live Novo Dia acontece toda terça, quarta e quinta, às 7h07 da manhã, aqui no YouTube, gratuitamente. A Live Novo Dia ela é o ponto de encontro das flechas, pessoas que têm direção, que não param no meio do caminho, que não dão ré, pessoas que vão até o alvo. Eu sou uma flecha, você é uma flecha. E hoje nós estamos dando continuidade à série Milagre à Vista. Você precisa de um milagre, você precisa de algo que é muito difícil e que aos olhos dos homens e das mulheres é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E dando sequência à nossa super série, já estamos na nossa segunda semana e esse é o 5º episódio. Hoje eu vou compartilhar com você a oração de Josafá. Josafá foi um rei de Judá, filho do rei Asa, que reinou por 25 anos sobre Judá. Nessa época, o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, ele reunia as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, onde está Jerusalém, onde está o povo de Deus. E Josafá foi um homem que inclinou seus ouvidos à voz do Todo-Poderoso e confiou nele de todo o coração. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 20. Então vai abrindo sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, ó, vai abrindo a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. E eu quero pedir para alguém colocar a referência bíblica nos comentários. Assim quem estiver chegando vai saber qual é o trecho da Bíblia que nós vamos ler e orar nessa manhã. Eu quero te pedir para você deixar sua curtida, o seu like, só clicar no botão joinha. Isso ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quero te pedir também, se você ainda não se inscreveu no canal, para que você se inscreva agora. Assim você se torna meu aluno, minha aluna aqui na Live Novo Dia, que existe para compartilhar conhecimento bíblico, existe para te dar orientação espiritual para vencer os desafios do dia a dia. E hoje, o nosso episódio é sobre proteção. Porque são muitos os desafios do dia a dia. Às vezes nós somos perseguidos por pessoas que deveriam nos ajudar. Às vezes, uma situação que a gente não estava esperando se levanta contra a gente e a gente se vê numa situação adversa. É o momento que a gente aumenta a nossa oração. É o momento que a gente se coloca aos pés do Senhor. A boa notícia é que Deus está pronto para ouvir a sua oração. Se você precisa de proteção, ou seja, se você vive num ambiente onde as pessoas falam mal de você, planejam algo contra você, você precisa de proteção. Então a oração de hoje vai servir para você, para te blindar. E não é qualquer tipo de blindagem. Os anjos do Senhor dos Exércitos estarão do seu lado. Vamos aprender com essa história? 2 Crônicas 20. Eu vou ler para você o texto. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá, ou seja, declararam guerra ao reino de Judá, ao povo de Deus. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Aqui já é o primeiro ponto que a gente precisa prestar muita atenção.
Josafá era rei sobre o reino de Judá e os inimigos decidiram se levantar contra ele. Quando ele soube que um exército estava vindo contra ele, sentiu medo. Assim como eu sinto medo e você sente medo, quando alguma dificuldade, quando um gigante se levanta, quando uma adversidade aparece. O grande ponto aqui é que logo após sentir medo, Josafá tomou uma decisão. E a decisão dele não foi convocar o exército, a decisão dele não foi buscar aliados, a decisão dele não foi saber quantas armas ele tinha. A decisão dele foi pedir orientação ao Senhor. Quando você estiver em dificuldade, peça orientação ao Senhor. Mas não somente nesses momentos. Quando você estiver num momento de alegria, peça orientação ao Senhor. Quando você ganhar uma promoção, peça orientação ao Senhor. Quando você ganhar dinheiro, peça orientação ao Senhor. Porque Ele sabe qual é o próximo passo, Ele sabe qual é o melhor próximo passo. Quem vive debaixo da orientação de Deus nunca pega o caminho errado. Nunca pega o caminho errado. Continuando a leitura. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Preste atenção na oração de Josafá. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó, nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito? Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Essa oração aqui guarda muitas lições para a gente. A primeira é que ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. Depois ele lembra que Deus já fez maravilhas, que Deus tem promessas. E ele reconhece que não é capaz de vencer o inimigo, mas que ele depende de Deus. Se você acredita na sua força, na sua network, Deus vai deixar você resolver do seu jeito. Agora, quando você reconhece que você não consegue e que só Deus pode fazer, aí ele entra em cena. Isso aqui fala sobre humildade. Humildade não é ser pobre. Humildade é reconhecer que você tem muito a aprender, que você tem que pedir ajuda, que Deus é capaz de fazer e não você. Isso é ter um coração humilde. E Josafá, diante de Deus, mostrou que tinha um coração humilde. Deus não resiste a um coração humilde. Se você precisa de proteção, se tem alguém no seu pé, se tem alguém te perseguindo, acredite, Deus pode te livrar, só Ele pode te livrar. Com as suas forças, dependendo do seu inimigo, você vai conseguir. Mas não quer dizer que a sua estratégia vai trazer só coisas boas depois, porque toda ação gera uma reação. E a ação que vem de Deus
ela traz coisas boas depois. Por isso que nós temos que pedir orientação a Deus todos os dias. Não só na adversidade, não só nos momentos de dificuldade, mas para fazer qualquer coisa. E Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Criador do Universo, está com os ouvidos preparados para te ouvir. Mas você precisa orar. E orar a Deus já é um sinal da sua fé. Afinal de contas, você não falaria com um Deus invisível se você não acreditasse nele. Dobre os seus joelhos, abra a sua boca e fale com quem pode resolver o seu problema. Ele está pronto para te ouvir. Pronto para te ouvir. Versículo 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale, que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. A guerra pertence a Deus. A vitória, quem dá, é Deus. Você precisa ter fé e dar um passo de fé. Josafá orou, pediu por proteção, pediu por livramento. E o Espírito do Senhor usou um homem, Jaaziel, para acalmar o povo e dizer o que tinha que fazer. Toda vez que você perguntar, Deus vai responder. Você tem fé nisso? Você acredita nisso? Coloca o emoji da flecha. Se você chegou até aqui e está pegando o que eu estou te falando, coloca o emoji da flecha. Se você acredita no Deus Todo-Poderoso, o que pode vencer qualquer batalha, coloca o emoji da flecha que eu quero ver. Eu vou continuar a leitura. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, o povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. Todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir diante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. O louvor atrai milagres. Muitos de nós queremos resolver os nossos problemas do jeito que nos ensinaram, do jeito que a gente viu as pessoas fazendo. A Bíblia está te dizendo e te ensinando uma outra forma de vencer os seus inimigos. Consultando a Deus, ouvindo e seguindo a direção dele e louvando, porque o louvor atrai milagres. Deus disse a Josafá e a todo o povo que eles não precisariam lutar. Então acalme o seu coração. Você não vai precisar usar nenhuma estratégia humana, nenhuma força. Deus vai fazer por você. O que você precisa fazer? Louvar, ter fé, fazer o que ele está mandando. Aqui ele manda o povo marchar e ir na direção do inimigo. Mas ele diz, eu vou fazer, eu vou livrar vocês.
Então o povo começa a cantar. Coloque isso na sua vida, coloque isso no seu dia a dia. Diante de uma dificuldade, eu sei que a nossa reação é sentir medo, é se acolher, é querer ficar trancado no quarto, mas em vez disso, faça como o povo vitorioso de Israel e louve ao Deus que pode todas as coisas. Abra a sua voz para declarar a vitória e agradecer a Deus, porque Ele está cuidando de você. Não sucumba ao que o inimigo está dizendo no seu ouvido. Ah, mas o inimigo é muito grande. São muitos contra você. O que eles estão dizendo vai te derrubar. O que eles estão fazendo vai te paralisar. O inimigo quer te colocar medo e o medo paralisa. Mas Deus quer te dar livramento e o livramento te faz avançar. De qual lado você quer estar? Do que para de medo? Ou do que avança por fé? Ou do que avança porque Deus foi na frente e abriu o caminho? Na minha visão, só existe uma opção: ficar do lado do Deus Todo-Poderoso. Esse é o lado que eu estou. Esse é o lado que você flecha. Esse é o lado que você está. Você tem direção, alvo. Não para no meio do caminho, não dá ré. Você vai até o alvo, porque você é uma flecha na mão de Deus. Os inimigos não vão te resistir, porque você está do lado de quem ganha as batalhas. Ative a sua fé, dobre os seus joelhos e toque os céus. Mais uma vez, toque os céus. No momento em que começaram a cantar e louvar, versículo 22, o Senhor trouxe confusão entre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, havia corpos pelo chão. Não escapou nenhum só dos inimigos. Nenhum dos seus inimigos vai escapar. A não ser que eles se arrependam e se coloquem do lado que você está, que é o lado do Deus vivo. Porque quem se levanta contra o ungido do Senhor cai. Quem se levanta contra o Deus vivo não prevalece. Quem tenta contra aqueles que amam a Deus se arrependem amargamente. Quando o exército de Judá chegou diante de seus inimigos, só encontrou cadáver. Deus fez a luta. Deus fez com que os inimigos se confundissem e se matassem. As pessoas que estão se levantando contra você, as situações que estão se levantando contra você, elas vão ter um fim por meio da força do Deus Todo-Poderoso. Acalma o teu coração. Não mova as palhas, não mova os seus contatos, não mova as suas estratégias se Deus não te mandar fazer. Se Ele te mandar esperar, e se Ele te disser que Ele vai na frente, o que vai acontecer com esses inimigos é o mesmo que aconteceu com os inimigos de Josafá. Eles vão brigar entre si, eles vão começar a falar mal um do outro, eles vão começar a perseguir um ao outro e eles vão se derrubar. Você vai ficar com a melhor parte dessa história, que é a parte de comemorar a vitória. Se você acredita nisso, coloca o emoji da flecha aqui. Eu quero ver o emoji da flecha aqui, de todas as pessoas que acreditam no Deus que vence batalhas, no Deus que protege, no Deus que desvia o mal. Seus inimigos nem vão te enxergar, porque Deus vai na frente e vai lutar por você. Se você acredita nisso, coloca o emoji da flecha nos comentários. Terminando a nossa leitura. O rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos, tudo que tinha de valor que estava no meio dos inimigos. Encontraram uma grande quantidade de suprimentos, roupas e objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia,
reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá. O que eu quero te contar com essa história aqui é o seguinte: Josafá fez uma oração pedindo proteção a Deus. Josafá conhecia o Deus vivo e queria a proteção dele. E Deus fez muito mais. Quando a gente pede o que Deus pode dar, Ele dá muito mais. Você vai entender isso ainda mais amanhã, no episódio de amanhã. O episódio de amanhã está poderosíssimo. Aliás, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora. Assim o Instagram vai entender, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai começar a entregar para mais pessoas. Ao curtir esse vídeo e ao se inscrever no canal, você ajuda a potencializar essa mensagem que vem de Deus para as pessoas que precisam ouvir sobre Deus. Quando você se inscreve, se você ainda não se inscreveu, clica no botão agora. Você se torna meu aluno e minha aluna aqui na Live Novo Dia. Aqui é o ponto de encontro das flechas. Seja uma flecha, inscreva-se no canal. E não se esqueça de compartilhar esse link quando acabar. Pega, manda para um amigo, manda para uma amiga. Pessoas que precisam da proteção de Deus, pessoas que precisam da direção de Deus, precisam ver esse vídeo, precisam fazer a oração de Josafá. E por fim, o que é mais maravilhoso, além de não ter tido que lutar, nenhum homem se feriu, porque os inimigos se agrediram e se mataram. Além de tudo isso ter acontecido, o povo de Israel ainda tomou posse dos suprimentos, tomou posse do que aquele povo tinha. Eles ainda foram abençoados. Quem segue a direção de Deus não erra o caminho e ainda é abençoado. E ainda volta com mais do que foi. Isso é a proteção divina. Isso é a proteção de Deus. Essa é a força e o poder do Todo-Poderoso. Essa é uma das manifestações. A oração de Josafá é poderosíssima. Quando você perceber que um inimigo se levantou contra você, abra em 2 Crônicas, faça a oração de Josafá. Uma oração que pede proteção. Eu vou repetir a oração com você. Está no versículo 6. 2 Crônicas 20, 6. Ó Senhor Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra a teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvará. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito? Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Os inimigos tinham sido poupados lá atrás e agora estavam se levantando contra o povo de Deus. Aí o rei Josafá diz: não vai castigá-los por isso? Que não estão tendo benevolência com a gente, como nós, nossos antepassados, tiveram com eles? E aqui o reconhecimento. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Declara isso na sua vida. Declara para ele que você espera o socorro dele, a proteção dele, a provisão dele, a direção dele.
e ele vai falar com você. Ele pode te dar um sonho, ele pode usar alguém para falar, você pode sentir uma impressão, mas ele vai falar, porque ele não deixa os seus filhos sem resposta. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui comigo. Estamos encerrando o nosso 5º episódio, hoje sobre a oração de Josafá. E amanhã tem mais uma oração poderosa dentro da série Milagre à Vista. Uma série em que eu estou compartilhando desde a semana passada. Orações que vão abrir os céus para você. Hoje é sobre proteção. Então eu peço que você compartilhe esse link nos seus grupos da família, no grupo da igreja, de pessoas que precisam aprender sobre a oração de Josafá. Se você foi abençoado por essa história, compartilhe esse link e mais pessoas serão abençoadas. Se você ainda não curtiu o vídeo, a hora é essa. Aperta aqui o joinha. Você vai estar dizendo para o YouTube que esse vídeo é legal e mais pessoas precisam assisti-lo. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Venha ser meu aluno, venha ser minha aluna na Live Novo Dia. Você que é uma flecha que tem direção, que não para no meio do caminho, que vai até o alvo. Vamos caminhar juntos, buscando e encontrando orientação espiritual para vencer os desafios do dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por você que ficou até aqui comigo. A gente vai se ver amanhã, 7h07, ao vivo aqui no YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Todo-Poderoso Deus coloque a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que nenhum mal chegue perto. Quando seus inimigos se levantarem, eles vão brigar entre si e você vai ser vitorioso, vitoriosa. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Eu te desejo, flecha, saúde